Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, cara, como que você foi parar nessa carreira, né? Formado em educação física e essa questão de trabalhar com jovens, trabalhar com essas categorias de base, vamos dizer assim, enfim, como que você foi parar nessa, cara? Sim. Bom, algumas coisas foram aleatórias, realmente, né? Quando eu me matriculei na faculdade, a minha faculdade, eu não sabia, né, mas tinha licenciatura e tinha o bacharel. A licenciatura, ela te qualifica para trabalhar em escola e o bacharel te qualifica para trabalhar em academias ou clubes. E a minha era pleno. Nos 4 anos eu fazia os dois. E eu não sabia, eu simplesmente me inscrevi. E ao longo do primeiro, do segundo ano, eu vi que eu estava trabalhando só com criança. Trabalhando não, os conteúdos da faculdade era só criança, né? Desenvolvimento motor e aprendizagem motora e um monte de coisa. E aí foi que eu me dei conta de que eu falei, puta, eu deveria ter feito outra faculdade, né? Porque eu queria trabalhar com atleta. Eu acho que grande parte das pessoas que entram na faculdade de educação física querem trabalhar com o alto nível. E eu não era diferente, né? Mas até então eu não sabia muito bem para onde ia. E eu descobri então que no último semestre, perdão, no último ano, a gente ia começar o trabalho de academias, né? Então, preparação física, periodização do treinamento, musculação. E mesmo sem saber muito bem o que eu ia fazer, eu sabia que eu queria trabalhar com esporte. Só que eu estagiei em escola, eu estagiei em clube, trabalhava com crianças de 4 anos, escolinha de esportes, trabalhei lá no Paulistano, tudo. E eu trilhei o caminho que tinha que ser feito, mas eu não tinha muito prazer ali, eu não tinha muita alegria. As crianças me aterrorizavam, eu tinha medo das crianças. O No Bruninho também entanto, tem. O Bruninho também tem. Até hoje, cara. por isso, eu via as crianças já ficava. No entanto, no Paulistano, eu fiz um estágio de verdade, onde eu não dava aulas. Eu só era um estágio de observação mesmo, eu ajudava só. E no último ano, eu descobri uma academia, que tinha atletas profissionais dentro dessa academia. Tinha um monte de gente famosa. Foi onde eu conheci o Adriano, inclusive, né? Tinha umas bailarinas do Faustão. O Vitor Belfort tava treinando lá. Eu falei, meu, eu quero trabalhar nesse lugar. E eu fui, eu me candidatei, eu passei na entrevista de emprego e tudo mais. Terminei a minha formação. No primeiro dia, primeira semana de trabalho, depois de formado, eles me falaram: ó, tem uma vaga aqui para trabalhar com as crianças, porque o professor tá saindo. Eu nem sabia que tinha crianças, porque eu só trabalhava de manhã. E a gente quer que você pegue. Eu me desesperei. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu não, que eu tô fugindo dessas crianças. Mas eu aceitei, eu também precisava do emprego. É, e no primeiro dia, eu decidi, eu descobri que era aquilo que eu queria. E tem uma justificativa, porque foi a primeira aula que eu dei como formado, mas aonde eu dei um treino que tinha tudo que eu acreditava que uma criança tinha que fazer. Não era só a educação física escolar, não era só a bola, não era só o rastejar. Eu fiz um treino de força para as crianças, e de correr e pular, um circuitão, era só um circuitão, mas eu coloquei tudo que eu acreditava. E tinha 4 crianças que dessas 4, 2 ainda estão comigo, ou seja, estão há 11 anos treinando comigo. E eles gostavam de treinar. E tinha um moleque até que ele falou assim: esse treino aí foi mó fraco. Porque o outro professor já pegava pesada com ele, né? Pesado assim, o treino era intenso. E aí eu fui ajustando isso. Mas desse dia em diante eu descobri que era aí que eu queria estar.